Por que Deus não fala comigo? Por que não consigo ouvir sua voz? Por que outros recebem revelações e eu não? Essas perguntas ecoam em milhões de corações cristãos. A frustração é real. A sede de comunicação divina é genuína. O desespero por direção celestial é intenso. Mas o problema não está no lado de Deus. Deus não ficou mudo, não parou de falar, não se tornou silencioso. O problema está do nosso lado. E Paulo revela exatamente qual é em 1 Coríntios 2. Não são explicações complicadas. Não são teorias teológicas complexas. São barreiras simples que bloqueiam nossa audição espiritual. Obstáculos práticos que impedem comunicação divina. Paulo identifica 7 razões específicas pelas quais muitos não ouvem a voz de Deus. Não são mistérios insondáveis. São problemas solucionáveis. Não são limitações divinas. São escolhas humanas. A tragédia é que a maioria dos cristãos busca métodos para ouvir Deus. Técnicas de oração, formas de jejum, estratégias de meditação. Quando o que precisam fazer é remover barreiras, eliminar obstáculos, limpar canais entupidos. É como tentar sintonizar rádio sem remover interferências, como querer escutar sussurros em meio a gritos, como esperar clareza visual com olhos vendados. Deus está falando, sempre esteve, nunca parou, mas você está ouvindo? Está sintonizado na frequência certa? Removeu as interferências? Eliminou os ruídos? 1 Coríntios 2 não apenas diagnostica o problema, oferece a solução, não apenas identifica barreiras, ensina como removê-las. Hoje você descobrirá por que muitos não ouvem a voz de Deus e, mais importante, descobrirá como começar a ouvi-la. Prepare-se para confrontar verdades desconfortáveis, para reconhecer obstáculos que você mesmo criou, para assumir responsabilidade por sua surdez espiritual. Porque o problema não é que Deus não fala. O problema é que não sabemos como ouvir. Você está pronto para aprender? A primeira razão pela qual muitos não ouvem a voz de Deus está no versículo 5 de 1 Coríntios 2. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo identifica o obstáculo número 1. Dependência excessiva da sabedoria humana. Quando você depende prioritariamente da sua própria inteligência, cria interferência na comunicação divina. É como tentar ouvir sussurros enquanto grita. Sua mente carnal produz tanto ruído que abafa a voz do Espírito. A sabedoria humana é barulhenta. Sempre tem explicações, sempre tem soluções, sempre tem alternativas. E quanto mais ela fala, menos espaço sobra para Deus falar. Muitos cristãos oram pedindo direção, mas já têm a mente decidida. Buscam confirmação, não revelação. Querem que Deus aprove suas decisões, não que dirija suas escolhas. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Em Isaías 55:8, Deus pensa diferentemente de nós. E se nossa mente está cheia dos nossos pensamentos, não há espaço para os pensamentos dele. A dependência da sabedoria humana cria várias interferências na audição espiritual. Primeira, presunção. Você acha que já sabe a resposta antes de perguntar. Segunda, impaciência. Quer respostas no seu tempo, não no tempo de Deus. Terceira, racionalização. Tenta fazer a voz de Deus se encaixar na sua lógica. Quarta, controle. Quer dirigir a conversa com Deus em vez de apenas ouvir. Jesus disse em Mateus 18:3, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Crianças são naturalmente dependentes. Não confiam na própria sabedoria, mas adultos desenvolvem autossuficiência intelectual. Confiam mais em análises que em revelação. Dependem mais de lógica que de fé. E essa autossuficiência bloqueia a voz de Deus. Como remover essa barreira? Primeiro,
Reconheça seus limites intelectuais. Admita que sua sabedoria é limitada, que sua perspectiva é parcial, que suas conclusões podem estar erradas. Segundo, pratique dependência consciente. Antes de buscar soluções humanas, busque orientação divina. Antes de confiar em sua análise, peça a iluminação do Espírito. Terceiro, desenvolva humildade intelectual. Esteja disposto a receber direções que contradizem sua lógica, que desafiam seus pressupostos, que vão contra suas preferências. Quarto, crie espaços de silêncio mental, momentos onde você para de pensar e apenas ouve, onde silencia sua mente para que o Espírito possa falar. A voz de Deus é suave, é sutil, é gentil, não compete com ruídos mentais, não grita sobre pensamentos carnais. Espera que você silencie sua sabedoria para que sua sabedoria possa ser ouvida. Muitos cristãos nunca ouvem Deus porque nunca param de falar consigo mesmos. Suas mentes estão constantemente analisando, planejando, preocupando, raciocinalizando. E, no meio de todo esse ruído interno, a voz suave do Espírito é abafada. Deus não está em competição com sua inteligência, mas também não vai gritar sobre ela. Ele espera que você escolha depender da sua sabedoria ou depender da sabedoria dele. A primeira barreira para ouvir a voz de Deus é a mais básica: parar de confiar prioritariamente em si mesmo e começar a confiar prioritariamente em Deus. A segunda razão pela qual muitos não ouvem a voz de Deus está na transição entre 1 Coríntios 2 e 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis. 1 Coríntios 3, 1-2. A imaturidade espiritual cria surdez divina. Bebês espirituais têm capacidade auditiva limitada. Assim como crianças físicas não compreendem conversas adultas, carnais não discernem comunicação espiritual. A voz de Deus está numa frequência que requer maturidade para sintonizar. Paulo deixa claro que há níveis de revelação. Algumas verdades são leite, básicas, simples, para iniciantes. Outras são carne, profundas, complexas, para maduros. E Deus não desperdiça revelações profundas com ouvidos imaturos. Muitos cristãos querem ouvir segredos de Deus mantendo mentalidade de bebês espirituais. Querem revelações avançadas com comprometimento básico. Querem comunicação íntima com relacionamento superficial. Mas Deus não compartilha mistérios com estranhos. Não revela segredos para conhecidos casuais. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele os fará saber a sua aliança, em Salmos 25:14. A imaturidade espiritual se manifesta de várias formas. Primeira, dependência excessiva de outros para ouvir Deus. Em vez de desenvolver audição própria, sempre perguntam o que pastores, profetas ou líderes ouviram de Deus para eles. Segunda, busca por experiências emocionais em vez de relacionamento consistente. Querem sentir a presença de Deus mais que conhecer a vontade de Deus. Priorizam sensações sobre revelações. Terceira, inconsistência na obediência. Ouvem Deus quando convém, ignoram quando incomoda. Seguem orientações divinas que agradam, rejeitam direções que desafiam. Quarta, falta de discernimento espiritual. Não conseguem distinguir entre voz de Deus, voz própria e voz do inimigo. Confundem impulsos carnais com inspiração divina. Jesus disse em João 10:27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ovelhas maduras reconhecem a voz do pastor, mas cordeiros precisam aprender. Como amadurecer espiritualmente para ouvir melhor? Primeiro, desenvolva relacionamento consistente com Deus. Não apenas orações ocasionais, mas comunhão diária. Não apenas momentos de crise, mas conversação contínua. Segundo,
pratique obediência nas coisas pequenas. Deus testa fidelidade em questões menores antes de confiar revelações maiores. Se você não obedece orientações simples, por que receberia direções complexas? Terceiro, estude as Escrituras profundamente. A voz de Deus nunca contradiz sua palavra escrita. Quanto mais você conhece a Bíblia, melhor discerne quando algo vem realmente de Deus. Quarto, cultive sensibilidade espiritual através de disciplinas como jejum, oração prolongada, meditação bíblica. Esses exercícios espirituais aguçam sua audição divina. Quinto, busque mentoria com cristãos maduros que demonstram capacidade de ouvir Deus. Aprenda com aqueles que têm histórico comprovado de discernimento espiritual. A maturidade espiritual não se mede por tempo de conversão ou conhecimento bíblico. Se mede por profundidade de relacionamento com Deus e consistência na obediência. Muitos frequentam igreja há décadas, mas permanecem bebês espirituais. Conhecem doutrina, mas não conhecem a voz de Deus. Sabem sobre ele, mas não sabem ouvi-lo. Deus quer falar com você, mas adapta sua comunicação ao seu nível de maturidade. Se você tem permanecido no leite espiritual, só ouvirá revelações básicas. Se desenvolver apetite por alimento sólido, receberá comunicações mais profundas. A segunda barreira para ouvir a voz de Deus é permanecer na infância espiritual quando Deus quer promovê-lo à maturidade. A terceira razão pela qual muitos não ouvem a voz de Deus está no versículo 14 de 1 Coríntios 2. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A mente natural é incapaz de sintonizar frequências espirituais. Muitos que se consideram cristãos ainda operam com mentalidade natural. Nasceram de novo espiritualmente, mas não renovaram a mente. Têm coração regenerado, mas pensamento carnal, e a voz de Deus só é compreensível para mentes espiritualizadas. Não pode entendê-las. Paulo não diz que é difícil, diz que é impossível. A mente natural não consegue processar comunicação espiritual. É como tentar sintonizar frequência FM em rádio AM. O equipamento não é compatível. A mente natural opera segundo lógica humana, evidências físicas, raciocínio carnal. A voz de Deus opera segundo sabedoria divina, realidades espirituais, revelação sobrenatural. São sistemas incompatíveis. Muitos cristãos tentam ouvir Deus com mentes não renovadas. Querem revelações espirituais processadas através de filtros carnais. Esperam que Deus se comunique nos termos da sabedoria humana. Resultado: frustração, confusão, surdez espiritual. Não porque Deus não está falando, mas porque estão usando equipamento inadequado para receber sua transmissão. A renovação da mente não acontece automaticamente na conversão. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, em Romanos 12:2. É processo ativo, intencional, progressivo. Sinais de mente natural não convertida. Primeiro, você só aceita direções de Deus que fazem sentido logicamente. Se não consegue explicar racionalmente, rejeita como não sendo de Deus. Segundo, busca sempre confirmações externas para validar o que ouviu. Não confia no testemunho interno do Espírito. Precisa de sinais físicos para crer em realidades espirituais. Terceiro, interpreta tudo através de filtros emocionais ou circunstanciais. Se está feliz, Deus está abençoando. Se está triste, Deus está disciplinando. Liga o humor com revelação. Quarto, quer que Deus se explique sempre. Não aceita mistérios divinos, não tolera incompreensões temporárias, exige que toda a direção seja detalhadamente esclarecida. Como renovar a mente para ouvir Deus? Primeiro, submeta seus pensamentos às Escrituras.
levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, em 2 Coríntios 10, 5. Segundo, pratique pensar espiritualmente sobre situações naturais. Em vez de avaliar apenas circunstâncias visíveis, pergunte: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a realidade espiritual desta situação? Terceiro, desenvolva tolerância para mistérios divinos. Aceite que Deus não precisa explicar tudo, que alguns porquês só serão revelados na eternidade. Quarto, cultive fé que transcende evidências físicas, porque andamos por fé e não por vista. Em 2 Coríntios 5, 7. A voz de Deus frequentemente contradiz evidências naturais. Quinto, medite nas Escrituras até que princípios bíblicos se tornem sua forma natural de pensar. Não apenas conheça versículos, mas absorva mentalidade divina. A mente renovada pensa diferentemente, avalia situações segundo perspectiva eterna, interpreta circunstâncias através de lentes espirituais, opera segundo sabedoria celestial. Quando sua mente é transformada, você começa a sintonizar na frequência de Deus naturalmente. Suas ondas cerebrais, por assim dizer, se alinham com ondas espirituais. Muitos oram: Deus, fale comigo. Mas continuam pensando carnalmente. É como pedir para alguém falar em francês enquanto você só compreende português. Primeiro, aprenda o idioma. A terceira barreira para ouvir a voz de Deus é tentar receber comunicação espiritual com mente carnal não renovada. A quarta razão pela qual muitos não ouvem a voz de Deus está no versículo 10 de 1 Coríntios 2. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus se comunica através do Espírito Santo. Sem intimidade com Ele, não há comunicação divina. O Espírito Santo é o telefone de Deus. É através dele que o Pai e o Filho se comunicam conosco. Mas muitos cristãos tentam falar com Deus ignorando completamente o Espírito. É como tentar fazer ligação sem usar o aparelho. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Revelação vem através do Espírito. Sem relacionamento com Ele, você pode orar, jejuar, ler a Bíblia, mas não receberá revelações frescas, porque Ele é o canal de comunicação divina. Muitos cristãos conhecem o Espírito Santo doutrinariamente, mas não relacionalmente. Sabem que Ele existe, mas não cultivam intimidade com Ele. Reconhecem sua presença, mas não conversam com Ele. O Espírito Santo não é força impessoal. É pessoa divina com intelecto, emoções, vontade. Pode ser entristecido, pode ser resistido, pode ser obedecido. E como pessoa, ele se comunica com aqueles que desenvolvem relacionamento pessoal com ele. Sinais de falta de intimidade com o Espírito. Primeiro, você raramente pensa nele durante o dia. Sua vida cristã é centrada no Pai e no Filho, mas o Espírito é relegado a segundo plano. Segundo, você não reconhece sua voz distintiva. Quando algo vem ao coração, não sabe se é o Espírito, se é você mesmo ou se é o inimigo. Não desenvolveu sensibilidade para discernir sua comunicação específica. Terceiro, você resiste a manifestações que não compreende. Se o Espírito quer se expressar de forma não familiar, você bloqueia por medo ou preconceito. Quarto, você não obedece a impulsos espirituais sutis. O Espírito sussurra direções suaves, mas você só obedece orientações gritadas. Não cultiva sensibilidade para orientações delicadas. Se você reconhece que tem negligenciado relacionamento com o Espírito Santo, se percebe que tem tentado ouvir Deus sem cultivar intimidade com aquele através de quem Deus fala. Inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde exploramos relacionamento prático com o Espírito Santo. Ative o sininho para cada ensinamento sobre audição espiritual.
e deixe nos comentários: quero intimidade com o Espírito Santo. Como desenvolver intimidade com o Espírito Santo? Primeiro, reconheça-o como pessoa, não como coisa. Converse com ele, agradeça-o, peça sua orientação, trate-o como amigo íntimo. Segundo, estude sua personalidade através das Escrituras. Como ele se comunica, como age, o que o agrada, o que o entristece. Conhecer sua natureza ajuda a reconhecer sua voz. Terceiro, pratique sensibilidade aos seus impulsos. Quando sentir algo no coração, pare e pergunte: Espírito Santo, é o Senhor falando? Desenvolva discernimento através da prática. Quarto, obedeça a orientações pequenas para qualificar-se para revelações maiores. Se ele sussurra, ore por aquela pessoa, e você obedece, ele confiará direções mais importantes. Quinto, cultive a atmosfera propícia para sua manifestação. Ele se move em ambiente de adoração, oração, reverência. Crie espaços onde ele se sinta bem-vindo para se expressar. O Espírito Santo quer se comunicar com você. Está esperando que você desenvolva relacionamento pessoal com ele, que reconheça sua personalidade, que valorize sua companhia. Muitos cristãos tentam pular o Espírito para falar diretamente com o Pai ou o Filho. Mas Jesus disse: quando vier o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas, em João 14:26. O ensino vem através dele. A quarta barreira para ouvir a voz de Deus é tentar comunicação divina sem intimidade com o Espírito Santo, que é o comunicador oficial da Trindade. A quinta razão pela qual muitos não ouvem a voz de Deus está implícita na ênfase de Paulo sobre revelação espiritual em 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Muitos buscam sinais externos quando Deus quer se comunicar internamente. Deus não precisa de confirmações externas para validar sua comunicação interna. Mas muitos cristãos não confiam no testemunho do Espírito dentro deles. Sempre procuram sinais físicos para confirmar o que já receberam espiritualmente. Essa dependência de sinais externos revela falta de confiança na capacidade do Espírito Santo de comunicar claramente. É como se o testemunho interno não fosse suficiente, como se precisasse de segunda opinião para crer no que Deus disse. Jesus repreendeu essa mentalidade. Uma geração má e adúltera pede um sinal, em Mateus 16:4. Não que sinais sejam sempre errados, mas a dependência obsessiva por eles demonstra imaturidade espiritual. Muitos cristãos oram: Deus, se é para eu fazer isso, feche esta porta. Ou, se não é da sua vontade, que aconteça tal circunstância. Transferem para sinais externos a responsabilidade que é sua, discernir espiritualmente. Sinais de dependência excessiva de confirmações externas. Primeiro, você não toma decisões baseado apenas no testemunho interno do Espírito. Sempre busca confirmação através de circunstâncias, pessoas ou eventos. Segundo, você interpreta coincidências como comunicação divina. Vê sinais em números repetidos, encontros casuais, versículos aleatórios. Tenta encontrar Deus em coincidências em vez de ouvi-lo diretamente. Terceiro, você depende de outras pessoas para confirmar o que Deus disse. Busca profetas, pastores, conselheiros para validar orientações que recebeu. Não confia suficientemente no seu relacionamento pessoal com Deus. Quarto, você fica paralisado quando não há sinais claros. Se circunstâncias são ambíguas, você não consegue prosseguir, porque aprendeu a depender de confirmações externas em vez de discernimento interno. A voz de Deus é primariamente interna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, em João 10:27. Não diz que vêm sinais, diz que ouvem voz, e voz
é fenômeno auditivo, não visual. Como desenvolver confiança na comunicação interna? Primeiro, fortaleça relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Quanto mais você o conhece, mais confia em sua capacidade de comunicar claramente. Segundo, pratique discernimento em decisões pequenas. Comece confiando na orientação interna para escolhas menores. Desenvolva histórico de acertos para ganhar confiança em revelações maiores. Terceiro, teste orientações pela Palavra de Deus. Se algo contradiz Escrituras, não é de Deus, independente de sinais externos. A Bíblia é filtro final para toda revelação. Quarto, busque paz como confirmação primária. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Em Filipenses 4:7. Paz espiritual é sinal mais confiável que circunstâncias físicas. Quinto, desenvolva coragem para agir baseado apenas na orientação interna. Deus quer que você amadureça até o ponto de confiar nele sem muletas externas. Sinais externos podem ser úteis ocasionalmente, mas não devem ser necessários constantemente. Maturidade espiritual se manifesta na capacidade de discernir voz de Deus sem depender de confirmações físicas. Muitos cristãos vivem como Gideão, sempre pedindo flices, sempre precisando de sinais, sempre duvidando da suficiência da comunicação interna. E isso limita sua audição espiritual. Deus quer você maduro o suficiente para ouvi-lo diretamente, para confiar na capacidade dele de comunicar claramente através do Espírito, para não precisar de tradutores externos. A quinta barreira para ouvir a voz de Deus é buscar confirmações externas quando ele quer comunicar internamente através do Espírito. A sexta razão pela qual muitos não ouvem a voz de Deus está no princípio implícito em 1 Coríntios 2:13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Deus para de ensinar quando paramos de aplicar o que já aprendemos. Muitos cristãos querem novas revelações sem obedecer orientações anteriores. Pedem direções frescas enquanto ignoram instruções passadas. Buscam palavras proféticas enquanto desobedecem mandamentos bíblicos. Mas Deus não desperdiça revelações com pessoas desobedientes. Não dá pérolas a porcos. Não compartilha segredos com rebeldes. A obediência às orientações recebidas qualifica para orientações futuras. Jesus disse em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Obediência abre portas para manifestações divinas. A desobediência cria interferência na comunicação espiritual. É como o telefone com linha cruzada. O sinal fica distorcido, confuso, intermitente. Até que você limpe a linha através da obediência, a comunicação permanece prejudicada. Sinais de desobediência que bloqueia a audição espiritual. Primeiro, você tem orientações de Deus que não praticou. Há coisas que ele já te disse para fazer, mas você adiou, evitou ou ignorou. Segundo, você, seletivamente, obedece apenas orientações convenientes. Segue direções que agradam, ignora instruções que incomodam. Trata a voz de Deus como cardápio. Pega o que gosta, deixa o que não gosta. Terceiro, você racionaliza desobediência com desculpas espirituais. Não era o tempo certo. Deus vai entender minha situação. Ele sabe que não posso fazer isso agora. Quarto, você busca novas palavras proféticas para substituir orientações que não quer cumprir, como criança que pede opinião de vários adultos até encontrar um que diga o que quer ouvir. Obediência é pré-requisito para revelação contínua. Deus não dá step 2
para quem não cumpriu Step 1. Não revela fase seguinte para quem não completou fase atual. Como remover essa barreira? Primeiro, faça inventário de orientações não cumpridas. Pergunte ao Espírito Santo: há algo que o Senhor já me disse e eu não obedeci? Seja honesto na autoavaliação. Segundo, priorize obediência a orientações antigas antes de buscar revelações novas. Cumpra o que já sabe antes de pedir mais conhecimento. Complete tarefas pendentes antes de aceitar responsabilidades adicionais. Terceiro, obedeça rapidamente quando receber orientações. Não procrastine, não negocie, não racionaliza. Ação rápida demonstra confiabilidade e qualifica para comunicações futuras. Quarto, obedeça mesmo quando não compreende completamente. Deus não precisa explicar tudo antes de esperar obediência. Às vezes, compreensão vem através da obediência, não antes dela. Quinto, trate toda a orientação de Deus como sagrada. Não há instruções divinas pequenas ou grandes. Toda a palavra de Deus merece reverência e obediência. A obediência parcial é desobediência total. Deus não aceita cumprimento parcial de suas orientações. É como seguir 80% das instruções de receita médica. Não funciona e pode ser perigoso. Muitos cristãos vivem em ciclo vicioso. Pedem orientação, recebem direção, desobedecem, se frustram porque Deus não fala mais. Não percebem que criaram o próprio problema. Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Em 1 Samuel 15:22. Deus prefere obediência a rituais religiosos. Prefere cumprimento de orientações a repetição de orações. Prefere ação sobre revelações passadas a passividade esperando revelações futuras. Quando você desenvolve reputação de obediência diante de Deus, Ele aumenta a frequência e profundidade de sua comunicação. Confia em você com revelações mais importantes porque demonstra fidelidade com instruções recebidas. A sexta barreira para ouvir a voz de Deus é desobediência às orientações já recebidas, que bloqueia revelações futuras. A sétima e última razão pela qual muitos não ouvem a voz de Deus está no contexto geral de 1 Coríntios 2, onde Paulo enfatiza revelação que vem através de relacionamento íntimo com o Espírito. Relacionamento requer tempo, e muitos cristãos não investem tempo suficiente para ouvir Deus falar. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, em 1 Coríntios 2:10. Revelação é processo, não evento. Desenvolve-se através de relacionamento cultivado ao longo do tempo. Mas a vida moderna não oferece espaço para essa intimidade. Vivemos em era de comunicação instantânea. WhatsApp, e-mails, mensagens de texto. Tudo é rápido, direto, imediato, e transferimos essa expectativa para a comunicação com Deus. Queremos revelações instantâneas. Mas Deus não se adapta ao ritmo da vida moderna. Ele se comunica segundo seus próprios termos. E seus termos incluem quietude, paciência, contemplação, meditação. Qualidades que conflitam com a agilidade contemporânea. Elias ouviu Deus no cicio suave e delicado, em 1 Reis 19:12. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas na voz suave que exige ambiente silencioso para ser percebida. Muitos cristãos vivem vidas tão agitadas que não criam espaço para ouvir sussurros divinos. Suas mentes estão constantemente ocupadas com ansiedades, planejamentos, preocupações, entretenimento. Sinais de falta de tempo para ouvir Deus. Primeiro, suas orações são sempre apressadas. Você fala com Deus, mas nunca espera respostas. Apresenta petições, mas não cria espaço para receber direções. Segundo, você se sente culpado por perder tempo em quietude. Considera a contemplação como preguiça.
vê meditação como improdutividade. Encara silêncio como desperdício. Terceiro, você enche todo o tempo livre com atividades ou entretenimento. Não tolera momentos de quietude. Sempre tem música, televisão ou atividades preenchendo silêncios. Quarto, você está sempre ocupado demais para retiros espirituais. Nunca tem tempo para jejuns prolongados. Considera tempo prolongado com Deus como luxo que não pode se permitir. Como criar tempo para ouvir Deus? Primeiro, reconheça que comunicação divina é prioridade, não opção. Se Deus é Senhor da sua vida, Ele merece acesso prioritário ao seu tempo. Segundo, estabeleça períodos regulares de silêncio contemplativo. Momentos onde você simplesmente fica quieto na presença de Deus, sem agenda, sem petições, apenas ouvindo. Terceiro, pratique jejum de informação ocasionalmente. Desligue televisão, internet, música, para criar ambiente propício para audição espiritual. Elimine ruídos que competem com voz de Deus. Quarto, desenvolva a disciplina da espera. Quando orar, espere respostas. Não termine oração imediatamente após apresentar pedidos. Crie espaço para Deus responder. Quinto, valorize qualidade sobre quantidade em tempo devocional. Melhor 15 minutos de intimidade genuína que 1 hora de ritual religioso apressado. A voz de Deus não compete com ruídos modernos, não grita sobre barulhos da vida, não força entrada em agendas lotadas, espera ser convidada, espera ser priorizada, espera ser ouvida. Muitos cristãos oram: Deus, por que não ouço sua voz? Mas não param para ouvir a resposta. Fazem a pergunta e imediatamente passam para outra atividade. Deus quer se comunicar com você, mas nos termos dele, não nos seus. No ritmo dele, não no seu. Segundo prioridades dele, não segundo sua agenda. As 7 barreiras para ouvir a voz de Deus, segundo 1 Coríntios 2, são: dependência da sabedoria humana, imaturidade espiritual, mente natural não renovada, falta de intimidade com o Espírito Santo, busca por sinais externos, desobediência às orientações recebidas e falta de tempo para ouvir. Todas são barreiras removíveis. Todas são escolhas suas. Todas podem ser superadas através de decisões conscientes e disciplinas espirituais consistentes. Deus não está mudo. Você pode estar surdo espiritualmente, mas surdez espiritual é curável. Através da remoção dessas barreiras, sua audição divina pode ser restaurada. Se esta mensagem expôs barreiras que você tem criado para ouvir a voz de Deus, se reconhece que tem sido responsável por sua própria surdez espiritual, deixe nos comentários: quero remover as barreiras e ouvir a voz de Deus. Compartilhe esta mensagem com alguém que também luta para ouvir Deus falar. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde exploramos relacionamento prático com o Deus que fala. O problema nunca foi que Deus não fala. O problema sempre foi que não sabemos ouvir. Mas isso pode mudar hoje.